Oi, gente! Sempre bonita iniciando para vocês. E é claro que a gente inicia falando de eventos que vão acontecer aí na cidade e principalmente nesse final de semana. Tem um evento lindo, maravilhoso, que vai movimentar Curitiba e região. Sim, nós estamos falando da 8ª Marcha para a Diversidade de Curitiba e eu estou aqui com ela, que é maravilhosa, tá aqui representando, vai falar um pouquinho pra gente sobre a marcha. Ela que é artista burlesca, drag e maravilhosa, além de estar no grupo Dignidade, vai passar tudo pra gente aqui, as novidades do evento que vai acontecer, a Carmen Von Blue. Carmen, tudo bem com você, minha linda? Oi, gatona, boa tarde. Tudo bem comigo e com você? Como você tá? Eu tô ótima, né? Tirando esse tempo frio de Curitiba, né, gente? É inverno, não tem muito o que fazer. Mas me conte aqui, como vai ser a marcha? Esses dias veio a Brenda. A Brenda deu já vários spoilers, falou um pouquinho de tudo como vai acontecer, mas a gente quer saber mais, né? Porque é um acontecimento na cidade aí que junta na base de 50, 60 mil pessoas, é um evento que dura o dia inteiro. O que você pode falar das novidades que tem para esse ano? Ai, guria, tá babado, né? É sempre uma delícia. Eu acho Sim. que esse movimento que a gente faz no mês da diversidade é muito bom. E a gente tá ali na 8ª marcha, né? Também. Então, a gente vai ter ali várias atrações, como sempre. Acho que são 56 pessoas se apresentando esse ano. Uhum. Então é muita gente, né? Eu fico pensando assim no pessoal que tá lidando com esse povo todo, a Sim. loucura que está com eles. Você faz o que dentro de toda essa organização? Porque cada um tem um posto, né? Porque como é muita gente, eu acredito que cada um tem que fazer um pouquinho para todo mundo se resolver. Porque uma pessoa só não consegue fazer tudo. Ai, não. Qual que é o teu cargo, a tua orientação ali dentro do que você trabalha no evento? Então, ali dentro de Dignidade eu faço o papel como educadora social. Legal. Porém, para a Marcha da Diversidade, eu venho como apresentadora, né? Olha! E esse ano eu tô tratando assunto com as apresentadoras mesmo. Tô pegando um pedacinho bem pequeno do que precisa Amiga, ser que feito nesse tudo! montão. Mas aí estava me falando um pouquinho antes de começar aqui o podcast que você trabalha com a parte de figurino, com perucas. Você vai fazer, tem algumas encomendas, algumas coisas pro pessoal que vai se apresentar. Como que é esses bastidores? Porque acho que o bastidor é uma loucura. Eu sei por mim, é uma loucura, não é? Nossa, é uma grande loucura. Todo ano é sempre assim, né? Vem 1000 pedidos, 1000 coisas, as pessoas, todo mundo quer. Aí todo mundo quer trabalho, né? Mas eu aceitei algumas encomendas esse ano. Eu aceitei de alguns artistas que eu tenho muito carinho. Esse ano eu decidi assim, eu vou optar pela qualidade em vez da quantidade. Certíssimo. Então eu estou fazendo ali eu fiz uma roupa pro Pietro Lamarca, King, né, maravilhoso aqui da cidade, Sim. que já tá aí em quase nível nacional, já o trabalho dele reconhecido. E também para uma grande amiga minha, que é a Laclana Close. Então, Amo. de roupas eu tô fazendo para essas duas artistas. E tô fazendo também algumas perucas. E queria fazer uma coisa nova pra mim, porém eu acho que não vai ter mais tempo. Mas você é maravilhosa. O que essa mulher tem de figurino, de coisas de qualidade. E tirando as suas apresentações, né? Fala um pouquinho da tua arte burlesca, porque esses dias eu trouxe até uma artista aqui falando de arte burlesca e eu acho uma coisa assim, é um mundo maravilhoso, é um mundo infinito de possibilidades, de informação. Fala um pouquinho como é a sua arte burlesca pra gente. Eu acompanhei, inclusive, a entrevista com a Que Ivy, legal. né? Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Sim, conheço. A gente tá aí sempre trocando figurinha. Mas eu conheci o burlesco há um bom tempo. Eu acho, não sei se as pessoas têm ciência, mas eu acompanho ali desde criança a Elvira, a Rainha das Trevas, que foi a minha primeira referência de burlesco. Maravilhosa, naquela parte do filme que ela fica jogando. E é completamente libertador, né? Sim, Fazer isso. sim. E eu acho que o burlesco veio pra mim numa fase muito boa, apesar de eu já conhecer há um bom tempo, mas ele veio pra eu poder realmente tomar o poder sobre o meu corpo e poder me assumir como uma mulher trans também. Eu acho que foi um papel ele trouxe, digamos ali, foi muito importante, assim. Que legal. E dentro disso, além de tudo, como drag, quando que você começou?
como drag, porque tem muito isso, né? Existe alguns tabus. Tem pessoas que não ligam, não tá nem aí, mas tem pessoas que passam por tabus. Sim. Como foi pra você essa transição? Olha, a minha drag, ela veio trazendo essa força também pra mim como uma mulher trans, que eu comecei a fazer drag em 2012. Então faz um tempinho aí. Eu conheci uma drag queen, casei com ela, e daí eu falei, por que não fazer drag? Claro. E vim nessa, experimentando sobre o feminino e tomando conta disso. E é algo tão lindo e é algo tão assim rico de informação que é passado, né? Sim. Que muitas vezes no dia a dia a gente não se dá conta. E isso vocês que trabalham com arte drag conseguem transcender, eu falo assim, até o dia a dia da gente, para que a gente pare, todo mundo pare e fala, é isso aqui. É maravilhoso, é lindo. Eu gosto muito da arte drag porque ela engloba todas as coisas que eu sempre gostei muito de fazer. Maquiagem, cabelo, roupa, estar em cima do palco ali. Então, a gente consegue trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, desenvolver vários talentos e tudo mais. E a gente se descobre muito dentro dessa área. E eu conheci, fora que eu conheci pessoas maravilhosas, né? Claro. Que me acompanham desde então, que estão na minha vida, que fizeram parte da minha vida e que são atualmente amigos também, bem próximos, assim, de tudo, né? E como é trabalhar no Grupo Dignidade? Porque a gente sabe que o Grupo Dignidade já existe há muitos anos, né? São quantos anos? Uns 30? São 33 anos. 33, olha, bastante. Dentro disso, quantas pessoas não passaram pelo Grupo Dignidade? Quantas pessoas não foram auxiliadas? E principalmente tiveram essa parte cultural, né, inserida no seu dia a dia? Porque não deixa de ser tudo que vocês aprendem, oficinas, tudo que é passado. Fala um pouquinho pra gente como funciona. Então, como eu falei, o Dignidade está aí há 33 anos já atuando nessa área para a comunidade. E eu conheço o Grupo Dignidade fazem 16 anos. Bastante. Mas eu nunca tive muito envolvida, assim, com ele. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho engatado, assim, várias parcerias. E no ano passado, eu tive o prazer de me inscrever no edital e ser selecionada como educadora social. E para mim foi transformador. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer as coisas que eu tô fazendo hoje. Que legal. Sim. E o que você faz lá? Você dá aula? Como funciona? Olha, é uma grande loucura mesmo, porque eu entrei para uma meta de um projeto que foi uma emenda parlamentar, que é o Vida Ativa Futuro Brilhante. E nesse projeto a gente tinha 3 metas. A primeira era de esportes, a segunda era de um curso de corte e costura e uma outra sobre saúde mental. E eu me inscrevi, lógico, em corte e costura, porque a gata é figurinista também. Né? Aí nesse processo todo, procuramos escolas aqui na cidade, procuramos uma escola que pudesse agregar bastante pra gente. E acabamos ali conhecendo a Insight. Uma escola que, literalmente, eu nunca tinha ouvido falar. Mas quando a gente entrou lá, a gente se sentiu tão acolhidas, sabe? As professoras, a Karen, a Vanessa, elas acolheram a gente tão bem. E elas se mostraram dispostas a aprender, sabe? A respeitar o espaço. E foi incrível. Aí, depois da gente selecionar a equipe, selecionar essa escola, a gente abriu inscrições e selecionou os alunos. Essa, pra mim, foi a parte mais difícil. Porque eu queria colocar todo mundo para fazer. Vem, gente, vamos aprender a costurar, vamos aprender a fazer roupa, fazer figurino, vamos trabalhar nessa área, porque a costura, ela salvou a minha vida, sabe? Então, assim, nesse processo eu já fiz o quê? Eu fiz ali seleção de uma escola, que eu nunca imaginei que eu ia ter esse poder, já é contratar uma escola, sabe? E depois, assim, ter todo esse cuidado de fazer uma seleção, fazer entrevistas com pessoas. Nunca imaginei que eu poderia um dia estar no papel de entrevistadora para selecionar pessoas para fazer um curso. E depois disso, quando as pessoas já estavam selecionadas e tudo mais, a gente pegou e fui monitorar, né, o curso. Sim. E acompanhar o processo de cada pessoa que estava lá dentro. Esse curso, ele tinha ali a meta de atingir 20 pessoas. E foi lindo demais.
foi assim, um momento que eu fiquei muito emocionada. E a gente formou umas 3 semanas atrás a nossa segunda turma. E a gente fez um desfile de formatura e viu o entusiasmo do pessoal desenhando as roupas, selecionando os tecidos. É outra vibe, É né? muito incrível. E mais legal você ver a transformação das pessoas dentro disso, que eu acho que deve ser Sim. realizador, né? Pra você como profissional também. Nossa, você não tem ideia. Eu nunca imaginei que eu poderia ocupar esse espaço. E eu acho que quando eu entrei no Dignidade, juntou a fome e um banquete servido, assim, Entendi. sabe? Porque eu tive a oportunidade de fazer várias coisas e muitas coisas que me fizeram crescer, me colocar num lugar de crescimento muito bom. Que legal. Bom, pra gente fechar a nossa entrevista, em relação à própria marcha que vai ter agora, você como apresentadora, como que você vê o evento? Ele vem evoluindo, ele vem crescendo, o que que vai ter de novidade agora para este domingo? O que que você pode dar de spoiler pra gente? Ai, olha, de spoiler, eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês. Quem quer saber das novidades e tudo mais, tem que ir, faz favor, a gente tem que bater a nossa meta, que ano passado foram o quê? 50 mil pessoas, né? Muita gente. Será que a gente consegue 100 mil esse ano? Ai, Vamos ter o palco concentração, que é de qual horário a qual horário? Sim, a gente tem o palco de concentração, que eu vou estar, eu e a Tina Simpson, nesse palco. A gente vai estar ali das 10 da manhã até as 2 da tarde. E quando às 2 da tarde começa ali os trios, o movimentar os trios, e a gente vai fazer nossa caminhada com muito orgulho, com muito prazer, com muita festa. Eu fico muito feliz de ver todo esse povo na rua, sabe? Eu também, porque eu acho que é uma forma de colocar a sociedade vendo a normalidade das coisas, né? Que é o que ainda é necessário para algumas pessoas, algumas situações, e que tenham mais marchas, e que tenham mais paradas, e que tenham mais tantas outras movimentos que possam existir, né? Para que normalize de uma forma social natural, que é o que tem que acontecer. E a marcha é a maior, é o maior evento que tem, eu falo assim, de Curitiba e região dentro dessa categoria de diversidade que a gente vê que vem crescendo a cada ano, né? E que junta uma população muito grande. E não é só isso, tem eventos também, né? Que são realizados dentro da marcha. Sim, a gente tem ali. A gente está tendo um mês de eventos pré-marcha. Então, já rolou o meu desfile de formatura com os meus pupilos, foi um desses eventos. E tem tantas outras festas, inclusive sábado, vou fazer um merchan. Pode fazer. Sábado a gente tem Melindrosas, eu e Belk e Bela Ruth ali no Nina Restaurante, ali perto da reitoria, que vai ser um rolezinho que a gente vai estar fazendo. Então, e tem mais 1000 outras festas. Se você jogar ali no Instagram, no Google, acompanhar qualquer artista da cidade, da marcha, exatamente, você vai ver que o calendário tá assim, ó, borbulhando de pessoas. E de eventos, né, que tá acontecendo durante o mês. Nosso mês de orgulho, né? Mês de orgulho, literalmente. E eu acho que essa de todas as marchas é muito importante, porque a gente tá passando por um momento muito sombrio, né? Onde a comunidade está sendo muito mais atacada do que já era. Sim. A gente tenta dançar conforme a música, mas às vezes é muito difícil, né? E por mais que a gente não queira ter esse holofote ruim, tem muitas pessoas buscando fazer isso. E eu gostaria de fazer um convite realmente para todo mundo poder ir na marcha e vamos mostrar para todo mundo que a gente está aqui, a gente existe, nós somos famílias, nós somos pessoas, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente paga imposto, então a gente tem o direito de estar aqui, a gente vai viver e a gente vai resistir. E com essa caminhada, com muito orgulho. E todo mundo é igual, somos todos, né? É aquilo que eu falo, todo mundo tem o sangue da mesma cor, todo mundo, né? Faz as mesmas coisas, tem as mesmas necessidades, todo mundo morre também, nasce também. Então, gente, acorda, Brasil, acorda, mundo, né? Curitiba, acorda. Minha linda, obrigada. Obrigada meu bem, obrigada. Gratidão. Obrigada Seja uma excelente apresentação. A marcha vai ser incrível. E a gente vai estar lá, vai cobrir tudo da melhor forma possível. Bora, vamos pra marcha, pessoal. Começa às 10 da manhã, na frente da Praça do Homem Nu, ali no Shopping Miller, isso? Sim, ali mesmo.
Tá todo mundo ligado, né? Esperamos vocês. Obrigadão. Gente, e agora a gente vai continuar com esse assunto leve e gostoso. Vamos falar de quê? Sabe aquele ditado? Quem dança seus males espanta? Então tem esse ditado, né? E a gente vai falar com ele, que é bailarino, coreógrafo e também professor de dança da Academia Estúdio Corpo Livre, Felipe Maia. Seja super bem-vindo, Felipe. Tudo Muito bem? obrigado. Boa tarde. Boa Eu tô bem, e tarde. você? Eu tô bem. Me conta o seguinte. Diga-me. Há quanto tempo você é professor de dança? Dança atualmente, contando desde quando comecei a atuar como professor, 7 anos. Mas fazendo aula, quando comecei a praticar a dança já fazem 10 anos. Uhum. E quais são os benefícios da dança? Porque assim, não é só dançar por dançar, né? Tem vários benefícios. Então, quando a gente fala em benefícios, a gente fala sobre muita coisa, né? Abrange muita coisa. E aí tem muitos benefícios. Um deles é, principalmente, assim, a consciência corporal, que a gente acaba adquirindo e percebendo, né? Tem também a questão da conexão, da socialização. Tem a questão do bem-estar, né? Então, tipo, são muitos benefícios que dá pra listar, assim. Mas a dança promove muitas coisas boas em nossas vidas, né? Tá, e além dos benefícios, assim, questão de faixa etária, como é que funciona? Tem muita gente, é mais o público teen, é um público adulto, é um público 50 a mais, como é? Olha, depende muito da modalidade que a gente está inserida, né? Por exemplo, agora, como eu estou trabalhando diretamente em aulas coletivas e para ser mais direto, eu estou trabalhando na empresa Fit Dance. A empresa Fit Dance é uma empresa que abrange todos os públicos, desde o teen, desde o kids, varia para o teen e chega até no adulto também. Então, nós temos uma metodologia de plano de aula assim que acaba pegando todo esse público, desde criança até a faixa 50 a mais, assim. Que bacana. E a dança, ela é uma superação? O que a gente pode falar? Dança versus superação ou dança mais superação? Como que você vê isso? Eu acredito que superação é uma palavra muito forte, uma palavra muito rica, né? Porque a gente fala que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tá disposto a passar por algumas coisas e principalmente quando a gente vai fazer uma modalidade que exige da gente, de certa forma, um esforço, a gente acaba tendo que superar alguns desafios, né? Então, antes da gente superar esses desafios, a gente supera o medo, supera a insegurança, né? E a gente supera nós mesmos, para depois a gente começar a superar outras coisas. E quando a gente consegue superar isso, a gente consegue dançar. E automaticamente a gente já consegue ser mais feliz. Por quê? Porque a dança é uma forma também de comunicação, né? Às vezes a gente fala pelo corpo aquilo que a gente não consegue falar em palavras, né? Com certeza. Falando em superação, a gente entra nessa questão também de deficiência. Pessoas com deficiências, como que elas agem em relação à aula de dança? É com mais naturalidade? Existe dificuldade? Não existe? Depende do grau também, né? Acredito que da deficiência. Sim. Como que é essa manobra, esse mecanismo dentro, digamos, da Academia Estúdio Corpo Livre? Como que vocês levam essa situação? Então, quando a gente é recebido por algumas pessoas que têm, né, alguma limitação, a gente acaba tendo que, de certa forma, ter um jogo de cintura em saber como que eu vou fazer com que aquela pessoa consiga dançar dentro das limitações dela. Né? Então, a gente estuda isso e vê como que a gente pode fazer com que ela consiga dançar. Por exemplo, vou dar um exemplo agora que eu comecei a dar aula para uma pessoa que ela é 100% cega. E aí, pra mim, tá sendo um desafio muito grande, porque eu nunca tive essa experiência, mas agora eu tô tendo, né? E pra mim tá sendo muito gratificante, porque eu tô aprendendo, assim como eu tô ensinando ela, eu também tô aprendendo muito com ela, né? Então, além de eu estar dando aula, eu preciso verbalizar pra ela tudo que ela precisa fazer. Por exemplo, Gabi, você vai fazer 2 passos pra sua direita agora, 2 passos para a sua esquerda. Vai pensar com a sua direita na frente, com a sua esquerda atrás. Então, eu acabo verbalizando, assim, pra ela, com que ela consiga entender. Né? Sim. Então, assim, depende muito da situação que a gente está ali e como que a gente vai conseguir fazer, né? E também se a academia, de certa forma, proporciona um lugar para essas pessoas também, né? Que quando proporciona um lugar para essas pessoas, a gente consegue, de certa forma, receber ela, com que ela se sinta acolhida, e aí a limitação acaba sendo só
uma questão em si, e não um empecilho para ela não fazer a dança, entendeu? E como que são as aulas, no caso da Fit Dance, dentro da Academia Estúdio Corpo Livre? Então, as aulas são muito divertidas. A gente sempre fala que dentro da Fit Dance nós temos 5 Ds, né? Que é dança divertida, democrática, dinâmica, desafiadora. Tudo isso a gente trabalha dentro da Fit Dance, né? E ali eu trabalho lá, vou fazer 2 anos mês que vem, inclusive. Muito obrigado, Vonei. E a dança é muito alegre, muito espontânea, né? Então, tipo, todo mundo que vai fazer uma aula de Fit Dance, a gente sempre fala pra todo mundo que começa, ou você ama ou você odeia, mas 90% ama, porque é uma aula muito divertida, é uma aula muito diferente, né? E aí eu dou aula ali segunda, quarta e sexta, 7h45 da manhã. E assim, todo mundo, e nós temos uma comunidade de dança muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, que a Fit Dance tem alcançado muitos números, muitos lugares. Verdade. E tá muito incrível, assim. Tá, me diz uma coisa, porque quando a gente fala em dança, algumas pessoas têm preconceito com a dança, né? Quais são os desafios que você, como profissional da área, você vê que torna a dança realmente algo para todo mundo, né? Que todo mundo possa fazer isso. Eu digo em relação sobre o preconceito com os gays, sobre o preconceito com pessoas que, de repente, você acabou de falar da questão da deficiência. Como que funciona isso? Então, a dança, de certa forma, não só a dança, mas como outras modalidades também, a gente que pratica, a gente acaba sofrendo muito esse tipo de preconceito, né? E aí, pelo fato de ser homem, pelo fato de ser homossexual, pelo fato de ser negro, enfim, pelo fato de ser obeso, pelo fato de estar acima do peso, enfim, então, tipo, são muitos os preconceitos que a gente vem quebrando cada dia mais, né? Porque, assim, a dança, ela é para todo mundo, mas é principalmente para aquelas pessoas que se permitem viver, que se permitem vivenciar a dança em si, né? E quando a gente fala de dança, eu posso estar dançando, pode ser dentro da minha sala, tomando um vinho, pode ser com os meus amigos, pode ser na balada, né? Mas assim, a gente precisa se permitir, né? E quando a gente se permite, a gente acaba quebrando esse preconceito, porque a gente está se permitindo, a gente está vivendo, né? Então essa é a principal chave. Quando você se permite a viver, você consegue quebrar qualquer tipo de preconceito, seja ele qual for. Com certeza. Bom, então, pra gente fechar, vamos falar dos horários. Vamos. Como funciona na Academia Estúdio Corpo Livre. São 3 sedes que nós temos lá, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente das sedes e dos horários de aula de dança pra todo mundo, para que todo mundo possa dançar. Perfeito. Então, como ela falou, nós temos 3 unidades na Iguaçu, no Água Verde e no centro. Eu atualmente estou trabalhando na unidade do centro. Lá nós temos Fit Dance todos os dias. E eu dou aula segunda, quarta e sexta, 7h45 da manhã. Mas tem 12h15 também com outro professor. Temos aulas de ritmos, temos outras modalidades. E você é o nosso convidado especial para ir conhecer a nossa academia, conhecer a nossa rede e experimentar aí uma aula de dança, experimentar ser mais feliz, como a gente falou aqui, né? Quem dança é mais feliz. Então você é o nosso convidado mega especial para estar indo conhecer a minha aula e a nossa unidade também. Obrigada. Muito obrigado. Adorei ter você aqui. Obrigado. E vamos estar conversando mais vezes. Com certeza você está super convidado para vir aqui. E lógico que todas as entrevistas a gente está deixando aqui embaixo na descrição os arrobas para vocês acompanharem e seguirem e saber um pouquinho mais tanto do Estúdio Corpo Livre quanto da Marcha da Diversidade, tudo que está rolando. Bom, vamos falar de um assunto para fechar o nosso podcast, um assunto muito importante e que todos nós passamos, que são os relacionamentos afetivos. Querendo ou não, a gente às vezes tem algum rompimento afetivo, de relacionamento, pode ser com algum familiar, pode ser com um relacionamento amoroso. Enfim, gente, nós vamos conversar com ele, que é parapsicólogo e terapeuta da Tauzen, o Edson Virala, que tá aqui. Tudo bem, Edson? Seja super bem-vindo. Que bom, quanto tempo que eu não te vejo. Quanto tempo! E olha, o Edson já foi uma pessoa muito importante na minha vida, já me ajudou muito com essa questão de relacionamento afetivo com o próximo, que não é só amoroso, né? O nosso foco hoje é amoroso, mas a gente tá falando de uma maneira geral, como isso hoje em dia, não sei se é por causa da internet, o que acontece, como isso vem, né, ficando cada vez mais massivo, cansativo e forte no dia a dia, não é, Edson? Eu acredito muito que a maior dificuldade nossa que nós temos é que o relacionamento está sendo hoje uma maneira de fugas mentais que você busca
porque você está perdendo o interesse de muitas coisas, e principalmente nos relacionamentos. Então você cobra muito do parceiro. A cobrança é muito grande do nosso parceiro. E quando você cobra ele não está mais querendo mais pagar aquilo que está sendo cobrado. E aí a pessoa se perde dentro desse processo. E você falou muito bem, não tem a ver só com o relacionamento afetivo e emocional. Tem a ver com relacionamentos de sociedade, de amizade, de parentesco. Sim. Tudo isso está envolvido hoje no dia a dia. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia isso, não sei se é por causa da internet, mas eu sinto que as pessoas estão menos flexíveis e estão mais, assim, imediatistas também, né? Perfeito. E essa colocação muito interessante é que a internet ela fez com que nós quiséssemos respostas muito mais rápidas, porque a vida se tornou mais rápida. Mas o relacionamento, o sentimento não é rápido. Mas como? Exatamente. Como é que o coração, ele bate na mesma frequência, concorda? Mas a internet é muito rápida, então aquelas frequências que você tinha antes, você não tem mais. Nós vivemos num mundo que nós chamamos de mundo beta. Beta é essa onda de frequência mental. Por nós vivemos nessa frequência, o que acontece? Tudo são respostas e você está de acordo com o tempo que você está vivendo. Mas quando você entra em alfa, você tem o mundo das possibilidades. E por que eu fico enfrentando o beta? Porque ali tem respostas rápidas e todo mundo quer respostas para onde? E aí eu me perco na minha vida, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Com certeza. A Talzin faz um trabalho, eu acredito que assim, hoje em dia é muito maior do que na época que eu conheci, que era mais... era focado também em autoconhecimento, essa questão. Mas hoje em dia está muito mais amplo, né? O que mais vocês hoje em dia estão trabalhando dentro dessa perspectiva que a gente está conversando hoje aqui? Veja bem, hoje o Talzin, ele cresceu muito. São mais de 20 anos já atuando nessa área terapêutica, né? Tentando ajudar as pessoas, melhorando a qualidade de vida, melhorando os relacionamentos, melhorando inclusive aquele que mais as pessoas têm dificuldade de tomar decisões. Então nós estamos focados agora em tomar decisões, liberação das emoções. Olha que interessante, as pessoas hoje elas carregam muitas emoções e não sabem como fazê-lo. Então a gente tem algumas atividades lá, inclusive constelações familiares, que é um braço. Nossa, muito você vai ter que vir aqui falar sobre isso. Isso. As constelações familiares hoje, toda semana no Instituto Talzin, a gente tem o nosso encontro às quartas-feiras à noite, onde nós fazemos em grupo as constelações. Então você que está aí conosco, está convidado a comparecer conosco lá no Instituto Talzin. Depois você pode acessar o nosso link na bio, né? Sim. Que é do Instagram, o Ed Serala, ou o Instituto Talzin, e você vai poder acessar e ir lá com a gente participar das constelações familiares, que é uma situação das emoções, liberação, e liberação também da ancestralidade, daquilo que nós trazíamos de muito tempo atrás. E que é algo muito sério, né? Porque a gente às vezes passa por situações recorrentes e não sabe por quê. Acha que às vezes não deixa de ser um karma, né? Mas são coisas que tem que trabalhar, coisas que já aconteceram no passado, ancestral. Tem todo esse percurso aí que eu dei uma estudadinha. Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mas é uma situação importante para a liberação daquilo que nós carregamos, né? Há tanto tempo. Uma outra linha que também nós trabalhamos, ainda continuamos trabalhando com a hipnose, né? Muito legal. E na hipnose a gente também trabalha com desbloqueios emocionais. Nós estamos também hoje atendendo uma área um pouquinho diferente, que é a liberação da Kundalini, da energia vital. Muito legal. A energia da sexualidade, a magia da sexualidade, que muitas mulheres, muitos homens têm dificuldades muitas vezes de se expressar. E é necessário você fazer uma liberação dessas emoções através dessa energia e vai ajudar você, inclusive, a atingir seus objetivos que muitas vezes está travado. E você sabe que isso entra tudo a ver em questão aqui do relacionamento afetivo, né? Perfeito. Tem tudo a ver, porque nada mais é do que você ter coragem, né? De expressar os seus sentimentos, de falar aquilo que tá entalado, né? Que a gente fala, tá entalado, não consigo... Muitas vezes isso ajuda a dar uma coragem, né? Um up. Larissa, o que aconteceu exatamente, você colocou um ponto muito interessante. Garganta. É o seu chakra laríngeo.
O chakra, ele segura todas as informações aqui. Então, muitas vezes, as pessoas dizem assim, eu preciso colocar para fora, tenho algo para colocar, tá travado, eu preciso gritar, eu preciso colocar aquelas emoções que estão reprimidas. E aí entra essas técnicas que nós temos para ajudar as pessoas a liberarem. Muito legal. Em relação a como funcionam as sessões? São individuais? São... Sim. Primeiro você conversa com a pessoa, porque com certeza quem está em casa ficou curioso e vai querer saber um pouquinho mais. Perfeito. Não, nossas sessões são individuais, são de 45 minutos a 1 hora, uma sessão. Ela pode ser tanto de hipnose, como de constelação familiar, ou como principalmente Reiki, que é a força da energia das mãos. Inclusive, trazendo aqui como spoiler, estou lançando, a partir de agora, um curso nosso online, que pode ser no Instagram, que é um curso sobre energia das mãos. Olha. Como utilizar as mãos para ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida. Olha que bacana. Produtor, quanto tempo nós temos? Que eu estou um pouco perdida no nosso tempo. Meu fale. 17h40. Tá, nós temos mais 2 minutos? Não, um pouquinho até 6 tudo bem. Podemos? Um pouquinho? Então, vamos ficar, não tem problema. Posso estender um pouquinho com ele aqui? Beleza. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos entrar nessa questão. Quando a gente fala de mão, a energia da mão, a gente diz que é autocura, né? Perfeito. E é uma autocura mesmo. É uma autocura. Sim. A gente vê pela gente mesmo. Quando você bate aqui, é tão intuitivo. Quando a gente bate qualquer parte do corpo, a gente já vai com a mão e segura. Eu acho que instintivamente a gente já vem ali para tentar se curar. Então, veja que interessante. Desde que o mundo é mundo, nós já aprendemos a curar as pessoas através das mãos. Você falou muito bem, instintivamente. Veja só, uma mãe, quando tem um filho que machuca, a primeira coisa que ela faz é passar a mão. E diz, já passou, meu filhinho. É verdade. E dá um beijinho ali, e dá um beijinho ali. Acabou. Uhum. Cadê a dor? A dor sumiu. Então entenda que a dor também é psicológica. E por ela ser psicológica, quando você tem a energia das mãos, que você entende que as tuas mãos têm uma força, porque nós temos saídas na ponta das mãos, bem aqui no meio, são saídas energéticas. E essas saídas energéticas é baseado naquela energia que você tem dentro de você e você passa para as pessoas que você mais ama, que mais gosta, ou as pessoas que buscam essa qualidade. E isso também pode ser trabalhado, pode ser estudado, e inclusive para que você possa fazer o bem ao próximo. Perfeito? Como é isso? Inclusive, nós damos cursos, né? Nós damos curso de Reiki nível 1, 2 e 3, e 3A e 3B. Por que essa divisão, né? Porque tem um escalonamento. Você tem que fazer o primeiro para depois entender o que significa o primeiro, para ir para o segundo nível, depois para o terceiro e depois se tornar um mestre. E existe uma ativação também no Reiki, né? Sim. Para que a pessoa não é simplesmente, não, eu vou estudar na internet. Você não vai ter ativação, não. Tem que ter uma ativação disso, não é? Isso. É interessante. E aí, eu já atuo há mais de 20 anos com o Reiki e já formei bastante alunos. E agora, por que a gente está fazendo exatamente online nesse curso? Porque a gente desenvolveu uma técnica muito interessante que você, que está me vendo agora, pode acessar. Porque nós fazemos essa ativação através da online. Mas aí é com uma pessoa que pode, né, Isso. gente? Que entende, não é você pegar lá aleatoriamente um curso lá, como às vezes a gente cansa de Isso. fazer e tentar aprender sozinho, não é assim que funciona. Não, porque precisa ter um mestre habilitado para que possa fazer essa interação. É isso aí. E essa Muito legal. energia passa através de um fluxo mental. Olha, que Muito bacana. interessante. Tá, e qualquer pessoa pode ser apto a fazer não só o Reiki, mas eu digo a questão da ativação da Kundalini. Existe alguma restrição? Como funciona isso? Ó, todas as pessoas têm a oportunidade de fazer tudo. Olha só, você pode ser reikiano, você pode fazer ativação Kundalini, você pode fazer até os conhecimentos da própria área das constelações familiares. Você pode se tornar um terapeuta. Entre em contato conosco na nossa bio e pode tirar outras dúvidas, outras informações que vai ser interessante para você. Pode ser até uma nova forma de você ter uma nova profissão na tua vida. Porque isso mudou minha vida. Pode mudar a tua também. E como funcionam os desbloqueios? Porque
o que que acontece? Às vezes a pessoa ela já vem com um bloqueio já do próprio ventre da mãe, que alguma coisa aconteceu na própria gestação, ou a pessoa adquiriu esses bloqueios na infância. Quando chega uma pessoa com algum bloqueio, é fácil para tirar com essas técnicas, demora um tempo. A gente sabe que é muito individual de cada um, mas eu tenho certeza que tem muita gente que tem essas dúvidas, por isso que eu tô fazendo uma pergunta básica, mas ao mesmo tempo complexa. Profunda. Né? A tua pergunta é profunda e eu acho que a pergunta que você está fazendo é o que vocês também estão querendo saber. Porque como que funciona isso? Principalmente, nós vamos direto na fonte, né? Nós conseguimos descobrir que muitas vezes os traumas, eles acontecem a gente até os 7 anos. Por que os traumas acontecem até os 7 anos? Porque até os 7 anos eu não tenho consciência ainda. Eu, muitas vezes, brigam comigo, fazem alguma coisa de errado, e eu vou saber isso depois que eu tenho consciência. E aquilo se torna um trauma, porque eu não consigo liberar ele. Quando você se torna adulto, você começa a ter reflexos através do teu inconsciente de lembranças que ocorreram lá atrás. Então, essas ativações, de todas elas, tanto do Reiki como da Kundalini ou das constelações familiares, nós conseguimos ir lá no fundo e descobrir a causa. Quando você descobre a causa, você pode liberar aquilo que atrapalhou na tua vida durante muitos anos. E, por exemplo, também eu sei que vocês fazem regressão, né? Essas regressões, como é que elas acontecem? Porque muita gente fala, eu não acredito nisso daí. Mas é real, gente, existe, acontece. Como que são? São sessões, porque às vezes o trauma da pessoa é um trauma já de útero, de ventre, que tem que fazer um trabalho um pouco mais aprofundado, né? Perfeito. Uma colocação, você está entendendo muito bem da situação. É muito por dentro. Muito legal. Sabe por quê? Porque assim, a regressão, nós trabalhamos de 2 maneiras. A regressão que vamos até a vida intrauterina. Nós vamos até o momento da concepção. O que é a concepção? Veja só, as maiores dificuldades que nós temos é durante a concepção. Vou dar exemplo. Muitas vezes a mãe tem relação com um parceiro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma relação com um parceiro. E aí ela chega assim e diz pro parceiro, tô grávida. Primeira coisa que o parceiro vai falar, diz assim, que? Agora? Como? É meu? Olha que impacto que isso causa na mulher. Mas você não percebe que esse impacto é muito mais profundo no ventre materno. Olha que coisa. E aí, essa criança, ela já se torna rejeitada já desde o primeiro momento. Com o passar dos anos, aquilo vai se tornando um peso para ela. Então, quando ela chega na vida adulta, ela sente o quê? Carência afetiva. Ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de se envolver com pessoas, porque lá atrás alguém rejeitou ela. E às vezes um simples comentário, algo muito sutil, às vezes até meio que brincando, pode levar numa situação dessa. E aí nós vamos lá atrás, ressignificamos essa situação para que a pessoa entenda no inconsciente que aquilo não foi uma situação tão difícil. Foi um momento que a pessoa estava, mas que aquilo repercutiu para ela de maneira muito diferente. Então, o que nós fazemos? Ressignificamos e ela começa a olhar isso de uma maneira diferente de como ela interpretou aquilo naquele momento. E isso é muito importante, porque libera, alivia e cria uma nova expectativa de vida para a pessoa. Existe também regressão de vidas passadas, porque assim, a gente estuda muito sobre o assunto, a gente dá uma olhada, a gente vê muita coisa na internet, muita leitura. Mas acontece mesmo? Existe essa regressão? Às vezes algo que você fez em alguma outra vida, para quem acredita, né? Porque tem gente que não acredita. Mas para quem acredita, algo que você tenha que resolver lá atrás para você ser liberado nessa? Existe isso? Sim, existe isso. E até, de novo, boa colocação. Porque você falou uma coisa bem interessante. Para quem acredita. Vamos entender esse processo. Quando você acredita, você tem uma crença. Essa crença é uma crença limitante na nossa mente. Quando você tem conhecimento sobre regressão e você acha que viveu em outra vida, quando você faz uma regressão, você pode acessar aquilo que está no teu inconsciente como lembrança.
E aí nós vamos lá atrás e buscamos, resgatamos isso e trazemos para o consciente sem dano nenhum para a pessoa e para o cérebro. Ela apenas vai fazer uma lembrança e essa lembrança ela pode ressignificar também para melhorar aquilo que ela tem na sua vida. Que maravilha. E o público de vocês? Fala um pouquinho do público. É um público misto, é um público mais feminino? Quem mais busca a tal zen na questão de uma autoajuda ou para resignificar tudo isso, para ter uma melhora, né? Porque nada mais é do que a gente quer melhorar nos dias de hoje, quer solucionar o momento atual, né? Você veja que é uma situação que está ocorrendo. Sempre nós tivemos 70% de mulheres e menos homens. O que está acontecendo agora é que está vindo muitas adolescentes. Adolescentes estão vindo muito, porque as mães, elas têm uma preocupação muito grande com as mudanças de comportamento das adolescentes. Internet. 12, 13, 14, perfeito. A internet, ela está mudando muito os conceitos. E esses conceitos, muitas vezes, não se adequam à situação materna ou paterna. Então entram em crises. Essas crises existencial fazem com que os relacionamentos, voltamos ao relacionamento, afetivos, emocionais, entre pai e mãe, filho e irmãos, todos eles começam a ter crises. E essas crises, muitas vezes, é resolvido através de um entendimento sobre como essa filha está olhando a mãe e o pai e como o pai está olhando os filhos. O que está acontecendo é que nossos pais, eles vieram de uma outra época. E como a nossa vida está sendo muito rápida, esses adolescentes, eles estão cada vez mais sendo mais novos, fazendo mais coisas. Só que é muito rápido, então muitas vezes o pai não está acompanhando a velocidade dos filhos. E aí os choques acontecem. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, o que você pode explanar em relação a esses rompimentos, a essas brigas, né? Porque nada mais é do que discussão, briga, desentendimento. Quando a gente fala da internet envolvida, porque é uma coisa que só vai crescer. A gente não vê a internet diminuindo, a não ser que caia um satélite lá fora do mundo e pare tudo. Mas senão a gente só vê a coisa cada vez mais. O que você pensa em relação a isso e como que a gente pode trabalhar os nossos relacionamentos afetivos, tanto conjugal, né, entre homem e mulher, quanto com a sociedade, com as pessoas? Pergunta muito interessante e perfeita essa pergunta tua, tá? Porque assim, ó, olha que interessante. E para você que está nos ouvindo, nos vendo, eu tenho que estar presente. Você está me olhando? Você está me vendo? Isso é estar presente. Quando eu estou presente, eu estou vivendo o que você está vivendo. Veja só, a maior dificuldade que nós temos é que quando eu estou conversando com você, você está no celular. Quando eu estou conversando com você, você está pensando no trabalho, você está pensando naquilo que você vai fazer e deixa de viver a pessoa que está na tua frente. Como que essa pessoa que está na tua frente vai olhar para você se você não está ali naquele lugar? De novo, eu volto àquelas ondas que eu comentei no início, que é as ondas beta. Eu estou vivendo o dia a dia, mas a outra pessoa está vivendo num outro pensamento. Como se diz, parece que você está no mundo da lua. Não tem conexão, né? Não tem, porque ela está num outro mundo, ela está vivendo um outro mundo. Ela está no mundo da imaginação, e quando você vive no mundo da imaginação, você não entra na mesma frequência para poder resolver as soluções, os problemas, as dificuldades. Pode verificar, muitas vezes um relacionamento a dois, homem e mulher, ou pessoas de outros sexos, quando estão conversando, daqui a pouco um fala uma coisa, o outro não dá bola, ele vira as costas. Aquela conversa não é só naquele momento que rompeu, vai romper por várias situações, e aquilo não volta mais. Então, o que eu aconselho sempre, resolva a situação já, agora, nesse momento, no estado presente, porque depois não tem mais dificuldade. Você consegue levar isso numa boa nos casais, nas pessoas que se amam. Tipo, fala assim, olha pra mim, olha no meu olho que eu tô falando com você. É assim que nós fazemos com Não é? filhos, né? Tem que ser assim hoje em dia. E hoje, como é que você fala com um parceiro? Você tá conversando com o parceiro e daqui a pouco o parceiro tá olhando pro outro lado. E você diz assim, ó, eu tô aqui.
Eu vim aqui para conversar contigo, você não conversar comigo? Porque não dá tempo, a mente tá muito preocupada. Não, e hoje em dia é muito celular, né? Você vê assim na mesa de jantar, o pessoal sai pra jantar, não sei nem por que sai pra jantar, porque em vez de ficar um olhando pro outro, um curtindo, conversando, não, eles ficam ali, ó, no celular. Gente, eu canso de ver isso e falo, mas meu Deus. Faz um teste, isso é bem legal, faz um teste. Saia pra comer e aí veja num restaurante, muitas vezes no horário que você tá comendo uma pizza, olhe pro lado e veja, só olhe pro lado e você vai ver quantas pessoas estão com o celular na mão. É impossível que você olhe e não esteja ninguém olhando. A maioria. Todos eles estão com o celular na mão. Parece A que vida é muito rápida. estão abduzidos ali. Porque eles têm medo de perder o tempo da vida. E o tempo da vida é o que tá acontecendo agora. É com quem você tá. Com quem você tá. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Ame essa pessoa com o teu coração, não com a tua mente. A maior dificuldade nossa é que nós estamos amando as pessoas pela mente. É mental. E nós estamos deixando o coração de lado. E aí nós não temos emoções. E aí é que é onde tá acontecendo. Porque a gente vê um grande índice de homicídios, assassinatos entre adolescentes, né? De lá mandar um bolinho lá, envenenar. Porque tá faltando emoção. Tá faltando. Tipo, fiquei com inveja, matei. Simples assim. Eu acho que essa palavra inveja que atrapalha muito. Muito. Porque eu quero sempre ser melhor que o outro. Isso a internet faz, né? Exato. E a internet está aguçando cada vez mais isso, a gente percebe. Ela está criando competição entre as pessoas, na nota, no envolvimento, na agenda, tudo. Tudo está atrapalhando, infelizmente. É uma evolução a internet, mas ao mesmo tempo o nosso coração não está evoluindo na mesma proporção que a nossa mente. A conclusão que eu chego assim da nossa conversa, que eu acho legal até pro pessoal de casa, que a gente já tá encerrando, mas, por exemplo, assim, é como se a gente vivesse em dois mundos paralelos. O mundo aqui e o mundo aqui, digital. E algumas pessoas dão mais atenção pro mundo digital do que pro mundo real, né? E isso tem que ser quebrado. E na Tauzen a gente consegue reverter isso aí, né? O Tauzen foi feito justamente para entender a pessoa como um todo. E não olhar ele como números. O que acontece conosco é que nós olhamos o número. Sim. O tempo é muito rápido. E nós precisamos sair fora, relaxar, entrar em alfa, beta, delta, teta. Porque na teta, na onda teta, é que nós fazemos as curas. E é nas curas que a gente começa a restabelecer novamente o equilíbrio. Muito legal. E arrancar as doenças da alma, né? Que a gente costuma dizer. Tem tanto pessoal aí com ansiedade, com depressão, com várias coisas. Eu acho que são tudo doenças da alma, doenças digitais, né? Se falando. Eu acho que são doenças do século, né? Doenças do século. E as doenças dos séculos, como é que nós tiramos? Nós temos que buscar a dor. E essa dor que você está sentindo agora é aquilo que você pode liberar quando você começar a acessar teus níveis de inconsciência. E aí você pode soltar aquilo que tanto tempo você deixou aprisionar. Aonde que está o Tauzen hoje? Hoje nós estamos na Prefeito Ângelo Lopes, 770. Fica no alto da 15, próximo à caixa d'água da Sanepar. Olha, super fácil. E o horário de acesso? Só entrar no Instagram? Só entrar no Instagram, Ed Cirala. E lá vocês vão ter todo as informações necessárias para tudo, inclusive para os cursos que nós temos e o que nós podemos proporcionar de bem-estar para você, que é nosso ouvinte, nosso telespectador. Além de curso, tem sessão pessoal também, né? Se a pessoa quiser fazer uma... Pode agendar um horário e tal, de 45 minutos a 1 hora. Que legal. Edson, maravilhoso estar com você. Valeu a nossa conversa. Ai, é muito bom te ver. Que bom estar aqui contigo. Obrigada sempre pelo carinho, obrigada sempre por ter vindo. E você que está assistindo a gente aqui, não sei se você está no ônibus, se você está no carro, se você está em casa, mas eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Lembrando que para você rever, você pode também estar acessando o nosso Instagram, né, o Sempre Bonita BR, os cortes que a gente vai colocar lá. E independente disso, todas as entrevistas, todo o nosso bate-papo de hoje vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Você pode acessar cada convidado, entrar no Instagram dele, conversar, saber um pouquinho mais de cada trabalho e também, né, trazer isso para você, para que você fique bem, que é o que a gente quer. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo Sempre Bonita.